Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma manhã de sábado na presença do Senhor. Termina nosso período de oração. Nós vamos deixar uma palavra para a tua vida nesta manhã, que se encontra em Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo 4 e versículo de número 10, está escrito: quem desprezará o dia das coisas pequenas, esse ficará alegre ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Meus amados irmãos, a gratidão por sempre estar comunicando uma palavra ao coração daqueles que desejam ouvir a mesma. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia ela é a fonte de inspiração dos fortes. Ela é o bálsamo, suavidade dos que sofrem, e ela é a companheira de quem busca a Deus. Essa palavra ela nos chama a atenção. A primeira frase: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Na verdade, entendemos e compreendemos que muitas pessoas desprezam coisas pequenas como se fosse coisas inúteis, como se fosse coisa sem valor, como se fosse coisa sem interesse. Mas Deus, ele sempre deu valor às coisas pequenas. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Na verdade, quando nos apontamos para missões, existem muitas pessoas que desprezam pregar para uma pessoa, para duas pessoas ou para três pessoas, porque acha ele que o sermão dele é impactante e uma pessoa só não merece ouvir esta palavra. Mas Jesus ele fez ao contrário. Por quê? Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós passamos a entender e compreender o valor da mensagem, o valor da evangelização. A evangelização, ela é um combustível que revigora a nossa alma. Então, aqueles que foi chamado, eles todo dia, eles são renovados pelo Espírito Santo. O missionário, ele precisa valorizar o indivíduo a ponto de pregar para uma só pessoa, como Jesus fez lá no Poço de Jacó, João capítulo de número 4, quando Jesus ministrou para uma mulher, quando disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como sendo tu judeu, pede-me de beber, visto que eu sou samaritana. E Jesus disse: se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Jesus, ele não só interessa dar água viva para uma multidão, mas interessa dar água viva para uma só pessoa. Pois visto que a Bíblia diz em João 7, 37 e 38, que no último dia da festa, no grande dia, Jesus se levantou dizendo: quem tem sede, venha a mim, beba, porque como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão sobre o seu interior. Então Jesus é especialista nisso e nós também possamos se especializar, porque a evangelização para pessoas, para alguém, indo de porta em porta, indo ali no tete a tete, ela tem mais eficácia do que você pregar para uma multidão. Você tem mais foco, porque você está falando diretamente a uma só pessoa. Jesus, ele é o mestre dos mestres por excelência. Então, esse contato com a multidão que Jesus tinha com almas, Jesus também tinha contato individualmente. Então, um dos maiores sermões de toda a Bíblia é João de número 3, quando Jesus proferiu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Vale lembrar que um missionário sem a Bíblia é como um soldado sem arma. Um missionário sem a Bíblia é como um mar sem peixe. Um missionário sem a Bíblia é como um jardim sem flores. Um missionário sem a Bíblia é como o céu sem estrela. Então, meu irmão, quem desprezará no dia das coisas pequenas? Você e eu, como missionário voluntário de Jesus Cristo, não podemos desprezar aqueles que estão caídos, aqueles que estão numa sarjeta, aqueles que estão precisando de uma palavra. Deus, ele deu uma palavra para você, então fale ela. Eu sempre costumo dizer, Jeremias, ele profetizou no capítulo de número 23, verso 28, o profeta que tem um sonho, conta o sonho como ele é, mas quem tem a minha palavra, fala ela com verdade, que tem a palha e o trigo, diz o Senhor. No capítulo 9, verso 23, ele diz o seguinte, que não são do forte a força, não se gloria o forte na tua força, não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o rico na sua riqueza. Quer se gloriar? Se gloria nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que pratico juízo e justiça sobre a terra. Valorize as coisas pequenas, porque é das coisas pequenas que Deus te coloca em coisas grandes.